Estamos aqui de volta com mais uma entrevista de psicóloga especializada. Meu nome é Caterine Damaro e esse é o Psicopílulas. Hoje eu vou conversar com a psicóloga especializada em transtornos alimentares, Valesca Magaldi. Tudo bem, Valesca? Tudo bem, Catarine. Tudo bem. E você, como está? Tudo ótimo. A Valesca, Bom. ela é coordenadora e professora de cursos de psicologia no IPQ da USP, no Ambolim, certo? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre esse trabalho? Eu faço parte do grupo de profissionais que trabalham voluntário no Instituto de Psiquiatria, no ambulatório de transtornos alimentares. E já há 2 anos eu coordeno e sou professora do curso de transtornos alimentares para psicólogos. Então, nosso trabalho lá, já trabalho há 11 anos, que é um trabalho voluntário, é de atendimento a pacientes, né? Enfim, grupos individuais que sofrem desse problema. E aí você treina os psicólogos numa forma de especialização e você faz a supervisão deles? Sim, são cursos, o curso ele tem a parte teórica e depois os alunos eles fazem o acompanhamento de todos os ambulatórios, né, que a gente tem de bulimia, anorexia e transtorno de compulsão alimentar e o transtorno em homens. Então, cada grupo tem o seu coordenador e aí as supervisões são feitas por esses coordenadores. No meu caso, eu trabalho no grupo de transtorno de compulsão alimentar em mulheres obesas. Então, aí os psicólogos fazem a supervisão comigo neste grupo específico. Eu tenho muitas coisas para te perguntar sobre isso, mas eu queria começar com você explicando um pouquinho a diferença, por exemplo, entre anorexia, bulimia e compulsão, que são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Se puder falar um pouquinho, vamos começar pela anorexia, como que a gente percebe, até para a gente saber como identificar se um familiar nosso pode estar passando por uma situação dessa e precisar de uma indicação para um profissional, ou se até nós mesmos estamos e de repente não sabemos. Sim. Tá, anorexia nervosa, então o nome do transtorno é anorexia nervosa, porque a anorexia, somente a anorexia, ela quer dizer que é falta de apetite, né, é o significado da palavra. Então, nervosa é o que caracteriza um transtorno psiquiátrico. Essa doença, ela tem como característica a perda de peso radical, o medo e aversão à comida e a distorção de imagem. A distorção de imagem é quando a pessoa se enxerga gorda sendo magra, né? Quer dizer, ela tem um corpo muito maior do que aquele que é o real, né? Se a gente pode chamar alguma coisa de real, na verdade. Então, como é que se percebe? Assim, normalmente, esse transtorno ele se inicia na adolescência. Então, tem crianças com anorexia nervosa, mas assim, são raras ainda. Tem outros transtornos que acometem as crianças, mas normalmente começa na adolescência, que é nessa mudança do corpo, na faixa de 14, 15 anos, que aqui o adolescente ele quer participar de um grupo, quer se inserir num grupo, ele tem eu sempre falo que tem uma figura da mídia que acaba sendo o alvo, né? Então eu quero ficar como a fulana de tal. E aí começa diminuindo a comida de alguma maneira, para que a família não perceba, para que os amigos não percebam. Então, tira o pão, vai trocando o pão francês pelo integral, depois já não como mais pão, vou comer alguma outra coisa no café da manhã. E hoje a gente tem que ficar muito atento com a questão do veganismo e do vegetarianismo, né? Que assim, nada contra, obviamente que não, mas os adolescentes estão usando essa desculpa para restringir a alimentação. Porque uma vez que ele fala que é vegetariano, ele vai tirando todos os outros alimentos da sua dieta e aí é aceito, né? A família aceita. Então é uma maneira dele começar a restrição. Isso acontece também com adultos. A gente tem históricos agora e estudos de uma anorexia tardia, porque mulheres na faixa de 35 e 40 anos também estão desenvolvendo o transtorno, de novo, voltado para essa questão do corpo, da imposição da beleza e da magreza, né? Então,
basicamente são essas as características da anorexia. A bulimia nervosa também tem uma característica, e esses pacientes eles também querem emagrecer. Então elas começam com uma dieta restritiva, né? Então sempre, e pensar assim, só um adendo, todos os transtornos alimentares, eles partiram de uma dieta. Então, todos os pacientes, ele tem uma história de uma dieta restritiva e, a partir dali, desenvolveu o transtorno alimentar. Isso é bastante importante. Então, a bulimia não é diferente. Elas começam a restringir a alimentação, só que num dado momento, elas não conseguem manter, porque ficar com fome dói, tem uma dor física, e aí elas têm episódios de compulsão. Então, esses episódios de compulsão, eles são marcados, tem um determinado tempo para que isso ocorrer, entre 1 hora, 2 horas, é uma grande quantidade de comida, né? Só que depois que elas terminam de comer, elas vão usar de algum comportamento compensatório. Pode ser o vômito, que é o mais conhecido, mas tem exercício físico exagerado, tem alguns remédios em que elas podem tomar e que tomam, na verdade, para eliminar essa comida. Então, a diferença da anorexia para a bulimia são os episódios de compulsão e o comportamento compensatório que vem após as compulsões. Então, de novo, começar a perceber esse adolescente, essa pessoa, enfim, a gente já falou que tem adultos com esse problema, assim que ele acaba de comer, normalmente saem da mesa e vão direto para o banheiro. Então, ficar atento, no início começa com uma dieta restritiva, tirando alguns alimentos desse cardápio, alimentos que são comuns e que ele somente não vai fazer com que a pessoa engorde, mas na cabeça do paciente vai engordar sim. E a distorção de imagem também é bem forte, que aí eles começam a verbalizar que estão maiores, estão se sentindo gordo, ou alguma parte do corpo está muito grande, então não necessariamente é uma obesidade, né, mas é um quadril maior, é um braço maior, e esse comportamento que vem logo após comer. Então, enfim, sai da mesa, vai para o banheiro, ou daí a pouco já está fazendo algum exercício, são esses os primeiros sinais. E no transtorno de compulsão alimentar, são episódios de compulsão, que é comer uma grande quantidade de alimento num período determinado de tempo que uma outra pessoa não comeria na mesma situação. Só que no caso da compulsão, não tem nenhum comportamento de compensação. Então, nesses casos mais específicos, as pessoas tendem a ganhar peso. Então, normalmente, quem procura ajuda são pessoas que têm o transtorno de compulsão alimentar seguidos de sobrepeso ou obesidade. As pessoas que têm a compulsão, elas passam por uma espécie de negação, assim, de repente, tipo, ou não tem nada a ver com isso? Tipo assim, ela não se vê gorda, ela vai engordando, 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 mas ela acha que ela tá bem. Ou não, ela tem noção da realidade dela, ela percebe que ela tá passando por esse processo, mas ela simplesmente não controla a compulsão dela. Ela simplesmente não controla a compulsão dela. Muitas vezes a compulsão alimentar, né, o transtorno de compulsão alimentar, ele tem como pano de fundo, os gatilhos, eles são emocionais. Então, o pano de fundo é uma questão emocional. Muitas vezes a pessoa está tão focada no sofrimento, né, se é assim que a gente pode dizer, enfim, de algum trauma, de alguma questão importante da vida, que ela desenvolve a compulsão e não se percebe engordando. Mas o não se perceber engordando não quer dizer que ela tem uma distorção de imagem, porque a gente não, os obesos não têm distorção de imagens, eles têm uma insatisfação com o corpo, que é diferente. A outra questão é que uma vez o transtorno de compulsão instalado, não consegue se controlar. Né? E depois, isso é importante, depois das compulsões, no transtorno de compulsão, tem um grande sofrimento psíquico. Então, o que a gente chama de emoções negativas, sentimento de culpa, sensação de falta de controle, de desvalia, né? Quer dizer, eu não sirvo para nada, assim, não consigo controlar o que eu como, então eu não sirvo para nada, que generaliza esse descontrole para outras situações da vida. Talvez em todos os transtornos, né, alimentares a pessoa passe por esse momento desse descontrole. Eu vou forçando um pouquinho, vou tentando, dali a pouco eu já não controlo mais, ou porque eu tenho a compulsão e eu vou comer demais,
ou porque eu paro de comer, paro, dali a pouco eu não consigo mais comer, né? Sim, Ou sim. tipo, eu tô sempre tomando uma medicação eu comia, eu tomo uma medicação para ir ao banheiro, ou para, enfim, né, para eliminar aquilo de alguma maneira, e eu não consigo mais parar de tomar aquela medicação uma hora. Sim. Ou não? Na anorexia, não, na anorexia tem esse descontrole realmente, mas é por conta da distorção da imagem, né? Então, assim, quanto mais grave for a distorção de imagem, mais grave será a anorexia, porque a pessoa vai se enxergando maior do que ela é, né? E aí, assim, uma vez que elas conseguem, né? Eu falo elas porque o maior número de pacientes são mulheres, então, sempre que a pessoa consegue se controlar, é quase que uma tarefa, sabe? Eu conseguir mais 1 quilo. Olha, eu vou conseguir mais 1 quilo, né? E aí acaba que se o IMC cair muito, é caso de internação. Aí não tem jeito, porque se o IMC chegar a 14, é um caso de internação, porque tudo fica complexo aí no tratamento, já não seria mais um tratamento ambulatorial. Agora, o descontrole o descontrole aparece muito mais na compulsão alimentar do que propriamente na anorexia. Na anorexia é tudo muito programado. Muito controlado, né? A pessoa tem muito Muito controle da controlado. situação dela, né? Exatamente. Exatamente. E você vê isso começar, porque você falou que é um histórico de restrição alimentar que a pessoa passa, é difícil em crianças ou tal. Mas existe, né? Mas assim, tem uma relação isso com a personalidade da pessoa, uma coisa que já vem desde criança, um excesso de controle de si, do mundo ao seu redor. Como é que a gente vai identificando que, por exemplo, meu filho não está se alimentando direito e isso pode lá na frente vir a ser um problema? Ou não? Ou pode ser só uma fase do desenvolvimento dele que ele ficou mais enjoado? Vamos Sim. supor. Então, essa é uma linha muito tênue, né? Porque na criança a gente tem essas fases em que a criança para de comer, que é isso, né? Então, de repente, ele ficou mais enjoado, então não sabe se virou um transtorno ou tem alguma outra questão. Mas o que acontece sempre? Tem alguma coisa que desencadeia esse transtorno alimentar. A personalidade, uma personalidade mais controladora, os anoréxicos, eles têm assim uma necessidade de fazer tudo correto, sabe, de ser 100% muito grande. Isso faz parte do controle, né? Quer dizer, eu vou ser o melhor, eu vou controlar todas as variáveis para entregar o melhor trabalho, enfim. Então, tem uma questão de personalidade, é uma característica. Mas a gente precisa lembrar que, assim, às vezes é uma palavra de uma pessoa fala alguma coisa para uma criança do tipo, olha que gordinha, você não pode ser gordinha desse jeito. Ou é um trauma, esse trauma pode ser um abuso sexual, é muito frequente. Pode ser uma mudança de escola e deixou os amigos e aí a pessoa ficou muito triste, porque eu atendi uma paciente no 2013, mais ou menos, que o transtorno dela desenvolveu aos 14 anos porque os amigos mudaram de escola e ela ficou sozinha, né? Então, sempre tem um fator que desencadeia que é algo traumático para a pessoa. E aí isso precisa ser olhado, né? Na verdade, o ideal seria que as pessoas pudessem perceber quando coisas importantes acontecem na vida e já procurar o auxílio de um psicólogo, né? E não esperar aquilo virar um problema e crescer e tudo mais. E aí eu vou te perguntar assim, quando, por exemplo, a criança ela passa por fase e tal, mas aí vai ficando restritiva, então isso eu não como mais, aquilo eu não como mais, vai virando adolescente, vai retirando, vai retirando. Quando que é o momento da gente falar assim, isso no caso de uma anorexia, por exemplo, né? Ou de uma anorexia, que é o que vai retirando. Quando é o momento da gente falar assim, não, agora isso está de fato apresentando um problema? Ou que não seja uma criança, que seja um cônjuge, um familiar, enfim. Uhum. O emagrecimento é o primeiro sinal. Então, se essa pessoa estiver emagrecendo muito rápido, ou emagreceu muito rápido e assim já ficou fora do normal, né? Quando você olha, já causa um impacto. Normalmente essas pessoas elas vão ficando muito restritas socialmente, porque o nosso social
envolve comida e bebida, né? Raramente você sai para ter algum evento, agora não, né? Agora a gente está escondido, mas raramente a gente sai para não ter uma bebida ou uma comida envolvida. Então, essas pessoas deixam de ter uma vida social, vai ficando cada vez mais reclusa. Então, são esses os primeiros sinais. Por conta da fome, né? Porque as pessoas passam fome, sim, aprendem a controlar, e esse controle, que é aquela sensação que a gente tem de fome, né? De dor no estômago, de tontura, enfim, isso para elas é muito legal, porque ela fala, bom, se eu estou sentindo isso, é sinal de que eu estou emagrecendo. Então, o primeiro sinal é o emagrecimento. Porque vai chegar num tanto do emagrecimento ali, quando fica muito, com o IMC muito baixo, em que essa pessoa, mesmo sendo uma adulta, ela pode ser internada compulsoriamente, porque ela corre risco de vida. Então, a anorexia corre risco de vida e as pessoas morrem sim. Então, é o transtorno psiquiátrico que tem o maior número de mortes, não só dos transtornos alimentares, dos transtornos psiquiátricos. Então, é uma doença muito perigosa. E quando a gente pensa na compulsão alimentar, que você falou assim, a gente tem que perceber quando o que a gente come é muito mais do que uma pessoa, ou do que outra pessoa conseguiria comer. Qual que é essa medida, assim, de quantidade, em período de tempo? Como a gente avalia isso? Porque a pessoa que vai na compulsão, ela não começa um dia simplesmente comendo um caminhão, né? É uma coisa que vai gradativa, e ela vai aumentando de pouquinho, quando vai ver o estômago aumentou, ela vai aguentando mais, né? Como perceber? Na verdade, assim, é uma grande quantidade de alimentos, sim. É bastante. A gente está falando de 3.000 calorias, por exemplo, em uma refeição, né? Essas pessoas, elas comem tão rápido e que elas nem se percebem. Então, depois tem até uma sensação física de mal-estar, porque encheu. E pensar assim, o nosso estômago, ele não dilata, né? Você vai colocando, chega uma hora que ele está ali machucando de tanta comida, não cabe mais. Então, tem pessoas que contam de um vômito, mas não é um vômito provocado. É um vômito porque chegou no limite, não cabe mais e está passando mal. Então, assim, ele tem uma duração de 1 hora a 2 horas. A gente especifica um tempo porque são os critérios diagnósticos. Mas tem uma compulsão que ela começa de manhã e vai tendo, assim, alimentos esquisitos no meio da alimentação. Então, assim, no café da manhã a pessoa come arroz e feijão. Eu posso comer arroz e feijão a hora que eu quiser, mas não faz sentido eu comer arroz e feijão no café da manhã. Então, assim, são comidas esquisitas, às vezes misturado doce com salgado, isso pode acontecer, mas o mais importante, depois que a pessoa acabou de comer, ela se sente mal. Então, um excesso de pensamento, eu não deveria ter feito isso, tá vendo, eu não sirvo para nada, olha só, não consigo controlar nem o que eu como, estou engordando, e aí vem adjetivos muito pejorativos contra si próprio. Então, o que é mais importante é o sofrimento que vem depois da compulsão. Porque o obeso, por si só, ele já come bastante. Então, para não confundir, para diferenciar hiperfagia, né, que é o comer muito, de um episódio de compulsão alimentar, é o sofrimento que vem depois de ter comido muito. Começa aos poucos a compulsão alimentar, mas não em pouca quantidade. Ela começa em poucas vezes, porque para caracterizar o transtorno tem que ser de 3 a 4 vezes por semana. Então, às vezes começa com um dia, aí depois passa uma semana e vai para 2 dias. Então, o que diminui é o intervalo de tempo, mas a quantidade ela é sempre bastante. Entendi. Se você puder falar um pouquinho também, eu queria sobre a bariátrica, que tem muita gente que quer ir para a cirurgia bariátrica e simplesmente fazer a cirurgia sem passar por um processo de uma terapia, né? E aí o que acontece normalmente é que depois da cirurgia elas voltam a ganhar o peso. Ou às vezes, né, ficam mais adoecidas e tudo mais. Se você puder falar um pouquinho sobre esse processo para a gente, como funciona? É importante que a pessoa faça um tratamento psicológico, até para ela entender quais são os motivos do emagrecimento dela. Então,
Na cirurgia bariátrica, na avaliação pré-bariátrica, a gente costuma ouvir muito que a pessoa vou emagrecer para ser promovido, vou emagrecer para encontrar um namorado, para um marido, porque meu marido gostar mais, quer dizer, é tudo muito externo e é algo que está relacionado ao corpo. E, na verdade, todas essas nossas conquistas, os nossos projetos, eles são muito independentes do nosso corpo, né? Só que aí coloca uma expectativa muito grande na cirurgia. Então, a psicoterapia, essa avaliação, ela precisa ser muito bem feita anteriormente à cirurgia para entender, né? Quais são os motivos que levaram a pessoa a engordar. Então, eu digo assim, toda obesidade tem uma história de quando ela começou, por que ela começou, enfim, é entender esse processo aí que a pessoa chegou ao ponto de fazer uma cirurgia bariátrica. E aí é importante avaliar se essa pessoa já não tem uma compulsão alimentar prévia, porque a cirurgia ela não extingue a compulsão. Claro, alguns casos sim, mas na maioria não. Então, se a pessoa tem o transtorno de compulsão alimentar, ele faz a bariátrica, depois que terminar esse período do líquido, do sólido, aliás, do líquido e do pastoso, que ele voltar a comer, ele não vai ter um episódio de compulsão que ele vai comer uma grande quantidade de alimentos, mas ele vai pegar essa grande quantidade de alimentos e vai diluir no dia. Então, a gente caracteriza como compulsão porque vem com muito sofrimento após comer, mas ele vai comendo devagar e todo o dia, né? E aí vai começar a aparecer em outros momentos da vida também, em outras questões, assim, então compra mais, sabe, fica compulsivo em outros, impulsivo em outros aspectos da vida também. E é isso que vai causar ganhar o peso, né? Então, tem muitas pacientes, a gente tem um grupo que são pós-bariátricos, obesos, com compulsão alimentar. Então, são pessoas que ganham até mais pesos do que antes de ter feito a cirurgia, porque comem assim. A pessoa que ela tem o transtorno alimentar da compulsão, ela já apresenta normalmente a compulsão em outros aspectos da vida, ou isso normalmente surge como um mecanismo compensatório pós-bariátrica? Como ela não pode descontar ali no alimento, ela desconta em outras situações, em compras, enfim, relacionamento, Pode, enfim. pode sim. Pode ser que ela desenvolva essa compulsão, porque é uma maneira. Pensar na compulsão, que é como vem o fundo dela emocional, é algo externo que vem aplacar aquele meu sentimento que eu não estou sabendo lidar de alguma maneira, né? E aí elas vão para qualquer coisa externa que aplaque esse meu sofrimento. Pode ser compra, pode ser a bebida, né? Muitas vezes a gente escuta falar que desenvolve o alcoolismo, mas a gente tem experiência lá no hospital de pessoas que não eram alcoolistas, elas eram compulsivas, né? Tinha transtorno de compulsão alimentar. Na falta da comida, o que estava mais fácil era a cerveja, então a compulsão pela cerveja. Porque esse início da compulsão a gente pode comparar com a fissura de quem usa drogas, sabe? Aquela fissura, preciso de alguma coisa e é incontrolável, tanto que é impulsivo, né? Então, o que tiver na frente vai. E aí, depois da cirurgia, pode sim fazer muito sexo, pode beber mais, pode comprar mais e comer mais, que tá aí no meio também. E na gestação, é fato que a grávida ela fica com mais fome? Ou é uma coisa mais psicológica? É também um mecanismo de compensação? Como olhar para a situação da grávida, da gestante? Tem a grávida, assim, fica com um pouco mais de fome, mas pensar assim, a grávida está passando por um turbilhão de emoção, né? E hormonal também. Então, assim, para as grávidas, a gente tem que olhar com lupa, sabe? Para não estigmatizar algo que não existe, porque tem tanta coisa envolvida, são os hormônios, são as questões emocionais, os medos que as gestantes acabam tendo do inesperado, se for o primeiro filho ainda, né, daquilo que é muito oculto, mas também pode ter a compulsão durante a gestação. Então, na gestação, acho que a gente tem que olhar com muito cuidado para não estigmatizar a pessoa. Correto, entendi. Então tá bom, era isso que eu queria saber. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Foi muito Obrigada, legal. eu que agradeço o convite.
Foi muito legal. A gente vai fazer assim, eu vou divulgar essa entrevista e aí depois, quem sabe, a gente marca uma live para o pessoal fazer perguntas. Perfeito. Fico aguardando o seu contato. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada a você. O prazer foi meu.